Muito bom dia a todos, é com grande carinho que começamos mais um programa Palavra de Fé, nesta quinta-feira, hoje 30 de junho de 2022. Sempre muito feliz por ter mais uma oportunidade em falarmos da Palavra de Deus. E já também te convidar que no próximo domingo nós temos a ministração da Santa Ceia, o maior banquete, o banquete espiritual, e você é o nosso convidado especial, porque assim a palavra de Deus nos ensina. Paulo disse: eu recebi do Senhor e também vos ensinei a respeito da Santa Ceia, que nós precisamos comer e beber do corpo e do sangue do Senhor. Domingo às 9 da manhã e também às 19h30 aqui na sede, e também 19h30 lá no Pinheirinho, na Cidade Norte. Nós vamos estar, em nome do Senhor Jesus, ceando, comendo e bebendo, alegrando-se na presença de Deus. O maior banquete posto sobre a face da terra é a ceia do Senhor. Não tem nada maior do que a Santa Ceia. E por isso nós vamos estar nesse domingo para cultuar a Deus, a família, a bênção de Deus, e também estamos vivendo a fé, o jejum de Daniel. Nesse domingo nós vamos estar na sexta semana, o jejum de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele não se curvou diante dos prazeres carnais. A Bíblia diz que Daniel, ele esteve na presença de Deus, jejuando e orando. Ele não se contaminou com aquilo que vinha de fora. Daniel, ele estava se preparando o seu espírito, a sua fé estava determinada. E o momento mais dificultoso, ele não cedeu, ele ficou firme, porque aqueles que estão firmes na palavra do Senhor, eles permanecem para sempre. Não importa o problema, a dificuldade, mas a palavra do Senhor, ela perdura para sempre. A palavra do Senhor, ela é o nosso alicerce, o nosso embasamento. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, é bênção para mim e para você a palavra de Deus. Então, neste domingo, nós vamos estar ministrando o momento da Santa Ceia e também falando a respeito do jejum de Daniel, e você é o nosso convidado. Daniel, ele foi levado à cova dos leões, mas o Deus que nós estamos falando, o Deus que nós estamos servindo, a Bíblia diz que ele fechou a boca dos leões. E eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus nesse momento, através do Espírito Santo, está fechando a boca dos leões que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família, contra o seu lar. O que é isso, pastor? Tem se levantado para fechar a boca desse leão chamado droga, chamado prostituição, o vício, esse momento de briga, de contenda, esse desespero que a senhora está vivendo, que este homem está vivendo. Deus está entrando com provisão, fechando a boca desse leão, e ele não pode agir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Eu unifico a minha fé com a sua fé, e nós declaramos a vitória, nós declaramos a bênção, nós estamos profetizando a bênção na sua vida. Recebe aí a bênção aonde você está, recebe a vitória aí, minha amiga, meu amigo. Deus vai abençoar a tua vida de uma forma magnífica no nome do Senhor Jesus. Amém? Então creia nesse milagre, aonde Deus estará poderosamente manifestando do seu poder. Eu gostaria que você acompanhasse esse VT, aonde tem algumas maneiras como pessoas podem jejuar. Acompanhe conosco. Como fazer jejum e oração? Na Bíblia encontramos diversas passagens que relatam experiências em que as pessoas buscavam alcançar graças através de um período de jejum e oração. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Daniel 10, de 2 a 3.
As pessoas sempre interpretam jejum como a ausência total de qualquer tipo de alimento. É isso sim, mas não é só isso. Você pode jejuar de diversas formas. Pode fazer um jejum total, onde durante um dia inteiro se abstém de qualquer tipo de alimento, ou um jejum parcial, onde passa um período se abstendo de um determinado alimento, sempre substituindo isso por orações e muita fé. Quando nós somos movidos pela promessa de Deus e numa atitude que o agrada, começamos a transformar esta promessa em realidade no jejum e na oração. No momento em que nosso coração se humilha e busca a face do Senhor, nossas palavras são ouvidas no céu. O tempo que se reserva ao jejum deve ser destinado a buscar a constante oração. Na Bíblia, encontramos a palavra do Senhor onde ele indica o jejum como um dos sinais característicos de um cristão. Uma outra maneira de jejuar é um jejum parcial. No exemplo citado anteriormente, nas palavras de Daniel, ele passou 3 semanas em jejum parcial e orando. 3 semanas de maior oração e dedicação ao Senhor. Durante este período, evitaremos alimentos pelos quais buscamos mais saciar nosso gosto do que as necessidades reais do nosso organismo. Alimentos que comemos porque nos dão prazer. Abriremos mão deste prazer. Manteremos os alimentos necessários para nos mantermos saudáveis e de pé. Aos que tiverem condições, escolher entre 2 opções: ou iniciar a alimentação diária só a partir do meio-dia, ou simplesmente cortar uma das refeições do dia. Estes são só exemplos, mas decidindo jejuar, faça isso com consciência. Não faça nada além de sua capacidade física, pois este não é o objetivo do jejum. Não é para se passar fome ou adoecer, mas para se purificar, se concentrar e voltar sua atenção para Deus na busca de uma grande graça. Você acabou de acompanhar o que é o jejum, a determinação, por isso aquele que está no jejum, na oração, sempre vence. Eu vou um breve intervalo e já voltamos. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Saboricia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Saboricia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem, estamos de volta e já convidando você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar aquilo que aconteceu na 5ª noite do jejum de Daniel, a pregação, a ministração da palavra. Acompanhe conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A Bíblia fala, e tem provas, que o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia, e da ressurreição dele até o dia
que ele ficou na terra foram 40 dias. E nesses dias ele foi visto pelas mulheres, Maria, Marta, Maria Madalena e tantas outras. A Bíblia diz que ele foi visto também pelos seus discípulos. A Bíblia também diz que ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas, visualizaram, falaram com o Senhor Jesus. Até cumprir o período de 40 dias na terra, Jesus estava ali com os furos nas mãos, nos pés, e aonde foi transpassado pela lança. E Jesus reuniu os discípulos no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Ainda existe esse monte lá. Jesus estava mais ou menos num local assim, um pouco mais elevado do que os discípulos. Ele disse assim para os discípulos: a partir de agora, eu preciso ir, porque senão o outro não pode vir. Eu estou impedindo que ele desça. Aqui está Deus, aqui está o Espírito Santo no céu, e Jesus está na terra, falando com os discípulos. Ele disse para os discípulos: eu preciso ir, porque senão o outro não vem. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar da parte minha e do Pai o Espírito Santo. As três pessoas é um só. Quer ver? Jesus e o Espírito Santo. Em linha reta você só vê Deus. É um só. São três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo é uma pessoa só. E Satanás, desculpa, pastor Marcelo, são as quatro pessoas no mundo espiritual, ou são as quatro entidades santas, os três, a Trindade e o Espírito imundo. Jesus disse para os discípulos: eu preciso ir, porque senão ele não vem. Quando ele vier, vai descer sobre vocês, e vocês vão passar a ter poder, autoridade, prodígios e maravilhas vai acontecer através da vinda dele sobre vocês. Quem está entendendo? Então Jesus, preste atenção, começa a subir. Olhe para mim, como se eu estivesse flutuando, os discípulos olhando, os 11, e Jesus subindo no Monte das Oliveiras. Jesus subindo, 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 e eles olhando, até Jesus desaparecer nas nuvens. Assim Jesus voltou ao Pai. Jesus foi para onde, pastor? A Bíblia diz que ele está à direita de Deus, Pai no trono, e ele à direita, 24 horas por dia, fazendo o quê? Jesus esteve aqui. Então Jesus olha para o João: Pai, o João falhou, vamos dar mais uma oportunidade para ele, vamos resgatar ele. Olha lá Maria, Pai, desistiu da fé, vamos perdoar ela. Essa é a função de Jesus como advogado no céu, 24 horas por dia intercedendo por mim e por você. E ele disse para os discípulos, escute isso: fiquem no cenáculo, no segundo andar. Tem até o dia de hoje lá em Jerusalém, o segundo piso, aonde Jesus tomou a ceia com os discípulos. Fiquem lá, até do alto vocês serem cheios do Espírito Santo. Primeiro dia, os discípulos estão no cenáculo orando, em jejum, e mais um grupo de pessoas que sabiam a respeito de Cristo também vieram junto com os discípulos no mesmo local, mais ou menos um espaço como metade da igreja para cá. O total de pessoas reunidas jejuando e orando deu 120 pessoas.
Primeiro dia, oração, jejum, falando das coisas que eles viram. Segundo dia, terceiro dia, Jesus diz: Pai, precisamos enviar. Eles estão sozinhos lá embaixo. Sozinhos eles não vão vencer. Eu prometi que eles não ficariam órfãos. Deus disse: filho, um pouquinho mais de tempo. Deixa eles orar um pouquinho mais. Deixa eles jejuar um pouquinho mais. Sétimo dia, oitavo dia, Jesus diz: Pai, eles estão oprimidos, eles estão preocupados, eles estão temerosos, eles estão com medo. Espírito Santo pronto para descer. Deus diz: filho, mais um pouquinho só. Já está quase na hora. O coração dele está aberto. O coração dele está voltado para nós. O coração dele está rasgado. Décimo dia, eles estavam reunidos. Jesus disse: Pai, ele precisa ir. Eles não suportam mais. A angústia no coração deles é muito grande. Deus disse: é chegada a hora para o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo sobre a terra. A Bíblia diz: 9 da manhã houve um estrondo em Jerusalém, em forma de um vento. Multidão de pessoas correram lá para o cenáculo. Viu o que era aquele barulho? 9 horas da manhã, os 120 pessoas foram cheios do Espírito Santo sobre a vida deles. E começaram a falar em outras línguas, a língua dos anjos, que muitas vezes tu escuta aqui. É o Espírito Santo e Deus que entende essa língua. O diabo não entende essa língua. Ele tenta imitar, mas ele não entende a língua quando nós estamos orando em línguas. Quem está entendendo? Aí as pessoas chegaram e disseram assim: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Olha lá, eles caem e levantam, eles estão falando em umas línguas estranhas. Pedro disse, em outras palavras: hipócritas, ninguém bebeu, nós estamos embriagados é pelo Espírito Santo que veio sobre as nossas vidas. Aí as pessoas chegaram ali de outros países, para você entender. Um orava em língua em espanhol, outro orava em língua em inglês, outro orava em língua, a língua da Argentina, do Paraguai. As pessoas falaram: mas eles são galileu? E outros falavam: eles não têm estudo. Como é que eles estão falando a nossa língua? Porque o Espírito Santo batiza cada um do jeito que ele quer e com a língua que ele quer. Naquele dia, naquela manhã, começou a igreja sobre a face da terra. Porque na parte da tarde, após o almoço, o apóstolo Pedro pregou sobre Jesus Cristo, e a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram a Jesus, numa pregação só. Então, se você for batizado pelo Espírito Santo, não é regra, mas você pode ser batizado e falar em outras línguas. Você não vai falar em outras línguas, mas você vai ser cheio o quê? De um fogo. Então o Espírito Santo vem sobre você, e aí você vai trabalhar, você vai passear, o Espírito Santo está contigo. Você vai comprar no mercado, o Espírito Santo está contigo. Essa é a função dele, está dentro de nós. Por isso o Espírito Santo é o que muda nosso caráter, nossas atitudes, nosso comportamento.
Por isso Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei do alto de mim e do Pai o Espírito Santo. Aí as pessoas que te viam cabisbaixa, depressiva, assim como eu era, começam a te ver alegre, feliz. Bom dia, boa tarde. Você não dava bom dia, boa tarde nem para um cachorro. Você viu a cara amarrada. Agora eles te vê feliz. Quem é o causador disso? É Ele, é o Espírito Santo. Aí você resolve: eu vou dar um tempo na igreja. Você começa o quê? Entristecê-lo. Olha o que acontece. Ele começa a se afastar. Olha quem está se aproximando. Olha quem está se aproximando. A Bíblia diz que ele está ao derredor esperando uma oportunidade para o quê? Para nos destruir. Você se afastou da igreja, se afastou de buscar Jesus, se afastou de oração, não quer mais ler a Bíblia, não dobra o joelho mais, está entristecendo Ele. Ele vai se afastando. Olha quem vai se aproximando. E a Bíblia diz que quando nos afastamos de Jesus, Ele vem com Ele e com mais 7 junto com Ele. Então se afastou de Jesus, te abraçou. Ai, ai, ai. O Espírito Santo não te obriga, Ele sim. Ele vem te atropelando. Já está no fundo do poço de novo. Pela infinita misericórdia, mesmo à distância, Ele diz: se volte para mim. Volta onde você estava. Seja grato. Aí muitos não querem retornar porque o diabo coloca o quê? Orgulho, vaidade. Isso, você vai voltar lá, você vai passar vergonha. Vão dizer que você foi pedir socorro. Mas alguns o Espírito Santo convence e diz: volte lá. Eles vão te ajudar, eles vão orar com você. Volte para buscar a presença dEle. E aí você dá ouvido. Vem. Já começa a frequentar o culto. Aí você já dobra o joelho, já se humilha na presença do Todo-Poderoso. Aí você já recebe uma oração, já começa a clamar por misericórdia a Jesus. Olha o Espírito Santo se aproximando de você. Olha o maligno, ele já olha para o Espírito Santo com raiva do Espírito Santo. E aí você chora, aí você derrama lágrimas, dizendo: Senhor, eu falhei, eu pequei, me ajuda, eu estou clamando a misericórdia. Aí o Espírito Santo vem e te abraça, o Espírito Santo vem e te conforta, o Espírito Santo vem e te diz: eu estou aqui. Olha o Pai, olha o Filho, eles estão olhando dizendo: volta, volta meu filho, volta que eu tenho coisa grande para a sua vida. Eu nunca desisti de você, eu nunca desanimei de você. E o Espírito Santo te abraça e você começa a sentir uma paz novamente. Você começa a sentir a presença dele novamente. E você começa a sentir o fogo. Você começa a ver que ele te ama, mesmo que ninguém te ama, mesmo que ninguém olha para você. Ele diz: eu derramei o sangue na cruz do Calvário, eu estou aqui para te abençoar. Com ele não se aproxima. Ele pode ficar à distância de você, rugindo como um leão, mas enquanto você tem o Espírito Santo, tu está protegido. Por isso, igreja, eu não me canso de falar, você precisa do Espírito Santo. Como eu faço, pastor, aonde eu compro? Não, é relacionamento com Ele. Se você não sabe orar, dentro do seu carro, no seu quarto, Ele vai te ajudar. Ele coloca as palavras: agradeça o Pai, diga que você é falho, pecador, você precisa da misericórdia. Ele vai te ensinando a orar, e Ele vai trazendo paz no seu coração, e você cada dia tem desejo de buscá-lo ainda mais, de servi-lo ainda mais. Por isso o Evangelho é transformação de vida. E a Bíblia diz
para me encerrar. Ele é o Paráclito, significa amigo, conselheiro, pai, irmão, ajudador, protetor, advogado e tantos outros adjetivos para o Espírito Santo. Enfim, Ele é tudo para nós. Sem o Espírito Santo, a qualquer momento eu não te vejo mais aqui dentro, porque o maligno é especialista em no sentimento. Usa alguém de perto, próximo de você, no teu ouvido. Ele é especialista em entrar no sentimento do ser humano para desanimar você da fé e você perder a salvação. Ele é que convence você e eu se devemos ou não devemos segui-los. Aí tu tem uma escolha: ou os três, que é um só, ou o maligno. Você escolhe, você decide. Quer descer ou quer subir? Como assim descer? Sim, a Bíblia diz que o inferno é aqui embaixo. Quem entendeu, diga graças a Deus. Bem forte para Jesus. Obrigado. Bem forte para Jesus. Você acabou de acompanhar a ministração da palavra, o jejum. Por isso, todos os domingos nós estamos buscando a presença de Deus e você é o nosso convidado. Nós vamos um breve intervalo, já voltamos para orar. Prepare o seu copo com água. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, é mais uma oportunidade, Senhor, que temos para te louvar, te exaltar, bendizer o teu nome. E apresentamos, meu Deus, cada pessoa que está, Pai, juntamente conosco nesse momento na fé. Também esse copo com água que está na mão dessa pessoa, no seu televisor. Então, Espírito Santo, visita agora. Arranca, meu Deus, as mazelas. Arranca, meu Deus, todo o atrapalho contra a vida desse homem e desta mulher. E uma paz de espírito começa a descer agora, em nome do Senhor Jesus. Desse momento, Pai, eu paraliso todo o mal, desfaço toda a obra de feitiço contra a vida desta pessoa, todas as trevas caem por terra e determino em nome do Senhor Jesus a vitória. Estou abençoando a todos em nome de Jesus. Estou consagrando essa água e abençoando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água, creia no teu milagre. Não esqueça, amanhã, o culto de cura e libertação aqui na sede. E também sábado à noite, 19h30, os jovens, você que é jovem, venha para buscar a presença de Deus. E domingo, 9 da manhã e 19h30 aqui na sede e 19h30 no Pinheirinho. Até lá, Deus abençoe a todos.